Em uma exploração recente, eu visitei muitos lugares enigmáticos e repletos de simbolismo. Lugares como Rennes-le-Château, Montségur e Tomar já foram visitados e registrados aqui no canal, mas eu continuei minhas buscas pelos conhecimentos templários, dessa vez no último reduto desses incríveis guerreiros na Europa, a Escócia e a Inglaterra. Já vou lembrando aos ouvintes que esse conteúdo é altamente especulativo e é inspirado nas conexões que eu fiz durante a visita em locais incríveis como a Capela de Rosslyn, próxima a Edimburgo, e a Igreja do Templo, em Londres, além de várias outras leituras. Vamos nessa! Imagina uma noite escura na Escócia, no século XV, na colina de Rosslyn, uma estrutura impressionante começa a se erguer. Uma capela única, construída por uma figura enigmática chamada William Sinclair. Com suas colunas intricadas e esculpidas como as raízes de uma árvore antiga, a capela de Rosslyn parece segurar segredos ancestrais. Seus corredores sombrios e nos arcos detalhadamente entalhados dizem que estão guardadas pistas para um tesouro incalculável deixados pelos Cavaleiros Templários, um dos grupos mais misteriosos da história medieval. A lenda começa a ganhar vida com Henry Sinclair, conde de Orkney e descendente da família Sinclair, que acredita-se ter navegado para o oeste muito antes de Colombo. Lendas dizem que 90 anos antes do famoso navegador, ele e os seus homens teriam embarcado numa ousada viagem através do Atlântico Norte, rumo a um lugar que conhecemos hoje como Nova Escócia, no Canadá. Mas afinal, por que essa viagem? E por que alguém faria tal esforço e risco sem deixar claro o seu destino final? A teoria mais envolvente diz que Henry Sinclair levava um tesouro templário, relíquias de valor incalculável que ele mesmo teria a missão de esconder num novo Éden, longe das garras da igreja e da coroa francesa. Mais de meio milênio depois, uma cadeira esculpida chama a atenção do neófito visitante da capela de Rosslyn. Gravado em madeira desgastada, lê-se na cadeira em direção à Arcádia, 1398. O nome Arcádia não é estranho e já foi visto em vários outros lugares misteriosos por ele. O que poderia significar? Seria um código ou um recado deixado para aqueles que ousassem desvendar esse segredo? Para os antigos gregos, a Arcádia era uma utopia, um paraíso perdido, onde a natureza e a harmonia se fundiam. Já para os seguidores de Henry Sinclair, a Arcádia talvez tivesse uma nova interpretação, um pedaço de terra intocado e escondido, onde segredos poderiam ser enterrados. O ano de 1398 é simbólico, o mesmo ano em que Sinclair teria viajado. Essa simples inscrição numa cadeira é, para muitos, a pista de que algo grandioso aconteceu naquela época. Arcádia poderia ser muito bem um nome para Acádia, a região da Nova Escócia onde dizem que Sinclair e os Templários chegaram em busca de um novo lar e, mais importante, de um novo esconderijo. A coincidência dos nomes Acádia e Arcádia abre uma discussão aqui fascinante. Enquanto Acádia é um nome mais tarde usado para designar a área da Nova Escócia e adjacências, Arcádia é um conceito clássico da literatura e arte renascentista, simbolizando um paraíso perdido ou até mesmo um Éden aqui na Terra. Isso faz com que algumas teorias sugiram que a missão templária em direção ao oeste podia não apenas buscar um refúgio físico, mas também a recriação de uma utopia espiritual, talvez até inspirada nos valores templários de justiça, igualdade e segredo. Vale lembrar que a região original da Mesopotâmia, onde o Jardim do Éden supostamente existiu, também se chamava Acádia. Os exploradores europeus que vieram depois de Sinclair adotaram o termo Acádia para se referir ao novo território, mas as semelhanças fonéticas e semânticas entre os dois nomes sugerem um possível simbolismo. Os templários, com as suas inclinações esotéricas, poderiam estar tentando estabelecer uma nova Arcádia
onde poderiam viver livres das pressões religiosas e as políticas do velho mundo. Esse novo Éden, simbolizado pela Acádia, representa um lugar de renascimento espiritual e um novo começo ligado tanto ao legado dos Templários quanto às ambições de explorar e resguardar segredos sagrados. Uma pequena ilha na costa da Nova Escócia, conhecida como Oak Island, surgiria uma pista ainda mais surpreendente. No final do século XVIII, 2 jovens aventureiros descobriram um poço misterioso, um buraco profundo cheio de plataformas e camadas de terra e madeira. O que seria isso e quem poderia ter construído tamanha estrutura numa época tão remota? A descoberta desse Poço do Tesouro, ou Money Pit, despertou especulações sobre o possível tesouro templário. A engenhosidade do poço feito para desmoronar e inundar-se com água salgada a ser escavado sugeria que seus construtores sabiam que alguém viria um dia em busca do que tivesse lá embaixo. Em meio à lama e à água do poço, tesouros escondidos ou conhecimento secreto poderiam estar esperando para serem descobertos ou jamais deveriam ter sido desenterrados. Poderia ser o destino dos templários ali repousando em silêncio sob essas camadas do poço? Ou seria tudo isso uma cilada, uma armadilha para enganar curiosos ou caçadores de tesouro? A complexidade do Money Pit sugere que apenas os mais determinados e dignos conseguiriam um dia desvendar o enigma deixado por aqueles que talvez tenham fugido aqui para as Américas. Décadas depois, a lenda da Arcádia continuaria dessa vez nas mãos de um pintor francês chamado Nicolas Poussin. A sua obra Et in Arcadia Ego mostra pastores ao redor de um túmulo e a inscrição Eu também estou ou estive na Arcádia. Essa obra desperta várias teorias de simbolismo oculto. O que Poussin estava tentando nos dizer? Estaria ele sussurrando pistas sobre um refúgio templário sobre uma Arcádia onde um tesouro sagrado repousa? Alguns estudiosos acreditam que Poussin possuía acesso a segredos antigos. Nós mesmos mostramos isso aqui no canal. Ele pintou um cenário pastoral, mas com uma mensagem sombria. Mesmo num paraíso como Arcádia, a morte, ou talvez o segredo, ainda existisse. Talvez Poussin estivesse ecoando os segredos templários, insinuando que o seu legado, embora oculto, ainda permeava o mundo. Uma Arcádia onde não se tratava apenas de se encontrar um lugar físico, mas um estado de conhecimento que estava reservado para poucos. Essas interpretações sugerem que a Arcádia podia ser, na verdade, uma referência indireta às Américas. Poussin teria talvez representado a promessa de um novo Éden, não como qualquer Éden, mas o Éden das Américas, visto pelos Templários como um local seguro para guardar segredos e tesouros. Ele pintava para aqueles que conheciam as histórias e os segredos dos Templários e que talvez também soubessem das viagens de Henry Sinclair e dos Sinclair até a Nova Escócia, num destino chamado de Acádia, pelos franceses séculos depois. A história do Tesouro dos Templários, a Capela de Rosslyn e a Jornada para as Américas é repleta de teorias da conspiração que continuam a intrigar muita gente. Embora muitos aspectos permaneçam misteriosos, a ligação entre os Templários, a família Sinclair e o Novo Mundo sugerem que o legado dos Templários pode ter sido muito mais duradouro do que se imaginava. Henry Sinclair e sua suposta viagem para a Acádia se destacam como nos episódios mais fascinantes da busca templária por um suposto refúgio ou até mesmo um recomeço. A combinação de evidências como a cadeira Arcádia 1398, o Money Pit de Oak Island e a obra de Nicolas Poussin sugere que os templários podem ter deixado um rastro do seu conhecimento oculto, esperando que uma futura geração de exploradores pudesse desvendá-lo. Enquanto as provas históricas permanecem bastante escassas, a persistência de uma narrativa tão rica aponta para uma possibilidade de que talvez uma nova Arcádia templária realmente tenha existido, não apenas como um lugar, mas como uma ideia imortal e uma promessa de um conhecimento a ser descoberto. Mas o que é a Arcádia afinal? Seria ela um sonho de uma nova nação livre, um Éden renascido para abrigar conhecimento e segredos além do alcance do poder e do tempo? Ou talvez uma promessa de onde quer que estejamos, podemos nos conectar a algo muito mais profundo e escondido.
um mistério que pulsa sobre a superfície de tudo. A verdade está lá fora, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.